Olá, amigos. Vamos finalizar agora o bloco 3 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Agora na parte 2, referente a Mateus capítulo 4. Nós falamos no vídeo passado a parte 1 desse bloco 3, né? Referente a Mateus capítulo 3. E agora vamos falar sobre Mateus capítulo 4, acerca da tentação que Jesus sofreu, né? E acerca do início do seu ministério. Enquanto passado nós falamos do seu batismo, não é isso? Então, até agora, nós vimos sobre Jesus, né? Desde Gênesis, a criação, a queda da humanidade, a promessa da vinda do Messias. Vimos a chegada de Jesus, o seu anúncio, o nascimento e sua infância no bloco 2. E agora, no bloco 3, nós estamos conversando um pouco sobre o batismo, a tentação que Jesus sofreu no deserto e o início de seu ministério, né? Então, no encontro passado, nós falamos que João Batista veio, anunciou o reino, anunciou o arrependimento, preparou o caminho para Jesus e o batizou. E muito bonito, até acabei não falando no encontro passado, que durante o batismo de Jesus, a Trindade ali se faz presente de maneira viva, reafirmando a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o seu conceito e seu entendimento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão lá, assim como a gente viu em Gênesis 1, assim como a gente viu na missão que Jesus dá, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vimos também no batismo de Jesus a presença de Deus Pai, que fala, eis o meu Filho a quem muito me agrada, a quem muito me apraz, durante o batismo de Jesus. Há a imagem do pombo que passou na região representando o Espírito Santo, e o próprio Jesus, o Filho de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo representados no texto durante o batismo de Jesus. Então, a Trindade é uma doutrina totalmente firmada em um dos nossos alicerces de fé, né? Nós vimos que João Batista anunciou que Jesus seria ali o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, e como a gente viu, isso se a gente for ver em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 1, 19 a 20, em Apocalipse 13, 8, esse Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo, ou seja, no pecado, quando já ia acontecer o pecado em Gênesis 1, Deus já sabia que o pecado ia acontecer. Ele tinha uma presciência, ele sabe de tudo, mas ele não provocou o pecado. Essa questão de predestinação, Deus nos predestinou todos para a salvação. O desejo de Deus é que todos nós nos salvássemos, mas Ele nos deu liberdade e livre-arbítrio para optarmos, como fala também a palavra. Hoje te dou a decisão entre a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Né? Do mesmo jeito aqui, a gente viu que pela liberdade o homem pecou. Né? E é o que a gente vai ver hoje sobre a tentação, que nesse livre-arbítrio, na acusação de que a lei seria impossível de ser cumprida como o inimigo fez no início, na rebelião que ele causou, Jesus nos mostrou que é possível sim seguir a lei, mesmo em tentações até muitas vezes piores do que Adão e Eva sofreu e que o povo de Israel sofreu no deserto por 40 anos. Então, a gente inicia o capítulo 4 de Mateus, relembrando que o livro de Mateus, ele faz uma espécie de midrash, é um modo de escrever hebraico, no caso, que faz uma espécie de paralelo entre a vida de um personagem e outro. E aqui nós temos em Mateus Jesus como um novo Moisés. Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, mas muito maior, que seria o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. E se a gente for comparar a vida mais ou menos dos dois, a gente vê que Jesus, por exemplo, fugiu para o Egito para não ser morto. As criancinhas foram mortas naquela região. Moisés, ele para não ser morto também, ele foi lá no Egito, onde ele foi criado, né? Ele foi doado para não ser morto naquela época, também estava tendo um controle de população de homens judeus, né? Moisés, ele foi salvo pelas águas até chegar ali na família de Faraó, onde ele foi criado. Jesus também se batizou nas águas. Moisés atravessou o deserto por 40 anos, Jesus foi ao deserto, como a gente vai ver hoje, por 40 dias, né? Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos. Jesus, em Mateus 5, a gente vai 5 a 7, quando a gente sai do monte, da montanha, reafirma os mandamentos, né? O Novo Testamento, os novos mandamentos, mas são os mesmos, só que mais aperfeiçoados por Jesus, né? Então há sempre esse paralelo entre a vida de Jesus e Moisés no livro de Mateus. Bom? Então, no capítulo 4, iniciando ele, nós vemos que Jesus ele vai ao deserto, vai levado pelo Espírito Santo,
o próprio Espírito Santo o leva, o conduz, e ele era totalmente submisso à ação do Espírito Santo. Porque ele se fez submisso, ele se fez pobre de espírito, que é o significado é esse, a gente já viu no Sermão do Monte. E aí, para mostrar, semelhantemente àquele povo que passou 40 anos no deserto, saindo do Egito e voltando para a Terra Prometida, que deveriam ser 40 dias, mas por eles não cumprirem a lei, por eles caírem em idolatria, em suas paixões, resmungar, passaram foi 40 anos, e daqueles que saíram do Egito, nenhum deles chegou, a não ser Josué e Caleb, só quem chegou a chegar foram os descendentes deles. Jesus mostrou que é possível sim cumprir a lei mesmo em tentações muito maiores, e mostrou também isso em relação à questão de Adão e Eva também, mostrando que ele resistiria a essas questões, né? Então, a gente vai ver que, levado pelo Espírito Santo, ele chega e, no verso 1, fala: conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2, jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. E isso é possível. Fisiologicamente, até cerca de 30 dias é possível a gente ficar sem alimentos, não sem água. A água são poucos dias. Alguns casos de mais de 50 dias. Alguns resistem até de 200 dias ou mais de 300 de alguns jejuns. Isso é possível, mas o corpo sofre demais. Então, Jesus realmente padeceu em seu lado humano de muita fome, muita necessidade. E é em cima dessas paixões que o diabo vai tentá-lo. As mesmas paixões que ele tentou também Eva, por exemplo, olha que fruto bonito, apetitoso, bonito aos olhos, é atraente. Jesus, muita fome, já no verso 3, o tentador chega até ele e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, a primeira tentativa ali desse processo de tentação foi sobre o apetite, sobre as nossas principais paixões e dificuldades que nós temos de controlar. Se Jesus pega aquela pedra e transforma em pão, acabou-se a história da salvação. Poderia rasgar a Bíblia, porque ele usou do seu poder divino para poder suportar as tentações que nós temos nesse mundo. Então, assim, o que acontece? Jesus não fez, porque só isso seria mudar a lei de Deus. E ele cumpriu a lei de Deus como um todo e resistiu, mostrando para a gente que, como ser humano, é possível nós suportarmos as dificuldades da vida e nós vencermos, sermos fiéis até o fim, ensinando, mostrando de forma diferente como os outros agiram na antiguidade. E ele responde com Deuteronômios 8:3. Jesus sempre vai responder com Deuteronômios, que é um livro da lei no Antigo Testamento, mostrando que a lei é perfeita e pela lei ele vai suportar. Ele fala, Deuteronômios 8:3, verso 4 de Mateus 4, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na sequência, e essa sequência vai mudar um pouco se você pegar o Evangelho de Lucas, né? Um pouco diferente a ordem dessa tentação no deserto, e sempre há diferenças entre os evangelhos. Isso mostra, na verdade, a veracidade desse relato, que não é uma cópia só um do outro, mas cada um expressou da forma que investigou, que ouviu, que lembrou, que inspirou. Então, há certas diferenças que não são erros na mensagem, a mensagem infalível, tá bom? Mas, considerando que Mateus, nós temos a sequência: o inimigo vem até Jesus, leva-o à cidade santa, Jerusalém, no ponto mais alto, no pináculo do templo, e o tenta, agora usando a palavra de Deus. Então ele passa a distorcer a palavra de Deus, assim como ele fez lá em Gênesis 1, usando as próprias palavras de Deus, né? Fala: se vocês comerem, certamente não morrerão, né? Distorcendo a palavra de Deus, como ele faz hoje também com a Bíblia. Ele distorce a palavra de Deus, ele usa Salmos 91:11, dizendo: te atira daqui, porque aos teus anjos foi dar uma ordem que te guarde, que não te deixe tropeçar, te proteja, né? E Jesus, mais uma vez, Jesus não dialoga com o inimigo. De maneira alguma, a postura de Jesus é o que todas as igrejas deveriam dar. Não dá atenção ao inimigo. No caso de uma possessão, retira aquela pessoa do ambiente, faz o trabalho de oração, de exorcismo separadamente, mas não falar muito em nome de diabo, não dar espaço em nossas casas e nas igrejas para ter diálogo, sentar e conversar com a pessoa possessa. Isso é errado. O próprio Jesus não fez isso, ele apenas citava a palavra. Ele usou Efésios 6, que foi as armas do Espírito. No caso, ele usou o escudo da fé, a espada da palavra, só para se proteger e não dialogar com o inimigo. Ele usa de novo Deuteronômios, ele usa para poder, Deuteronômios 6:16, ele fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, mais uma vez, o inimigo vem para tentar derrubá-lo, o leva para um monte muito alto, e aí
já tinha tentado o apetite de Jesus, agora tentou a questão do poder, de ele se sentir como Deus, autossuficiente como Deus, se jogar e os anjos o segurarem, né? E ser como Deus, que era o orgulho, a própria tentação também, que ele, o próprio inimigo, caiu e fez Adão e Eva caírem também. E aí ele vai agora e fala, tudo isso que você está vendo aqui em cima desse monte, todos os reinos, as mulheres também, as riquezas, então as tentações e as paixões também da sexualidade, do alimento novamente, do dinheiro, da riqueza, eu te darei se tu se prostrares a mim. Então o pecado da idolatria, tão cometido também, tanto a nossa egolatria, para o nosso próprio eu, quanto aquele povo no deserto cometeu com bezerro de ouro, por exemplo, a questão da idolatria, que nós temos muita tendência a cometer esse problema. A gente tem que vigiar muito quanto a isso, certo? E aí, Jesus responde de novo com Deuteronômio 6, 13 e fala que ordenou então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então ele manda o inimigo embora e o inimigo realmente dessa vez agora ele vai embora e assim Jesus ele consegue se livrar daquela situação. Os anjos vêm e o servem porque ele venceu ali a tentação e nos ensinou que é possível sim sermos fiéis. Isso ele mostrou até o final, né? Ele resistiu até o final e fala: quem perseverar receberá a coroa da vitória, assim como é prometido para nós. Também Jesus é nosso exemplo, né? Então ele finaliza essa tentação dessa forma. E é isso que fica para a nossa vida. O deserto significa nas nossas vidas também momentos de dificuldades, de angústias. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 12, perdão, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, a gente tem falando acerca das provações. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento que possais suportar. Então Deus não dá tentação maior do que nós podemos suportar, certo? Então fique isso gravado em nossas mentes. E também fala em 2 Coríntios 12, 10, que nós vamos sofrer tentações no deserto, as angústias, as dificuldades, mas é nesse momento Paulo fala que eu estou fraco, fragilizado, é que eu sou forte, porque na minha fraqueza Deus se manifesta. E é isso que Jesus fez. E em Filipenses, eu quero que vocês leiam em casa, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, mostra que nós temos que ter a imagem, o mesmo sentimento que Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não usou desse poder para benefício próprio, mas se humilhou, resistiu às tentações e foi até a morte de cruz, diferente do inimigo que queria ser como Deus, né? Então essa é a postura que nos ensina essa tentação no deserto, de ser como Jesus, discípulos de Jesus. E para finalizar esse capítulo, a gente vê, a partir do verso 12 para frente, Jesus indo para Galiléia, ali de Nazaré para Cafarnaum, para chamar os primeiros discípulos, né? Pregando arrependimento, a chegada do reino da graça, como nós vimos a mesma mensagem de João Batista. E aí no verso 18 para frente ele chama Pedro e André, né, os primeiros, que eram pescadores, vou transformar vocês em pescadores de homens agora, e não mais de peixes, né? Chama Tiago e João, o João evangelista, realmente. Se a gente for para João capítulo 1, 35 a 51, nós temos o relato também desses mesmos chamados, e também de Felipe e Natanael, que também era chamado de Bartolomeu. E em Marcos capítulo 3, de 16 a 19, nós temos uma lista completa dos discípulos, né? Quem tiver interesse, vá até Marcos capítulo 3, 16 a 19, que tem todos os nomes direitinho dos discípulos, que nós vamos ficar retomando, né? Então, o capítulo finaliza falando, no verso 24 e 25, que Jesus, sua fama correu por toda a região, que ele saiu a curar, a pregar a mensagem do reino, e as multidões se aglomeravam ao seu redor. E assim se iniciou o ministério de Jesus. Então, sejamos exemplos. Oremos que nós sejamos discípulos, sigamos imitando a Cristo a cada momento, Senhor, e abençoa a vida de cada um, Senhor, nos seus estudos e na prática, Senhor, em os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, pessoal. Era isso que eu ia falar para vocês. Próximo vídeo, vamos iniciar o bloco 4 já. Um abraço, irmãos.